Graça e paz, que nesse momento a palavra do Senhor possa te alcançar aonde você estiver, na sua casa, através do seu tablet, do seu celular, da sua TV, hoje ao vivo, ou num outro momento em que você acessar o nosso site, o nosso canal no YouTube, que a palavra do Senhor possa ministrar o seu coração, falar a sua vida, e de forma muito especial, o Senhor quer compartilhar conosco aquilo que nós tanto precisamos nesse tempo. Estamos vivendo um momento tão adverso como tantos já ouvimos e temos vivenciado e temos presenciado. Eu quero te convidar junto comigo a perceber algumas coisas desse tempo, a entender que nós vivemos encontros e desencontros. Nós encontramos pessoas, nós encontramos amigos, nós encontramos famílias, nós nos encontramos um dia, e quem sabe você já está casado com seu esposo ou a sua esposa, você se encontra em família, você se encontra com seus filhos, Deus lhe agracia com pessoas ao seu redor, você se encontra com uma comunidade de fé, um lugar onde você pode compartilhar a palavra do Senhor, compartilhar os seus dramas, as suas dificuldades, as suas lutas, ser fortalecido nessa comunidade de fé. E hoje, não conseguimos nos encontrar tão facilmente. Estamos passando esse tempo em que os encontros que nós tanto gostamos, os abraços, o aperto de mão, nós nos constrangemos de como chegar à pessoa. Quando encontramos alguém em algum lugar que, por conta dessa situação, nós saímos de casa ou vamos ao mercado, nós não sabemos como lidar com isso. Mas nessa noite, Deus quer falar algo ao nosso coração. Deus falou algo ao meu coração. E eu quero compartilhar com vocês sobre esse tempo de encontro. Há um texto na palavra do Senhor, no livro de Êxodo, capítulo 15, o verso 22, que diz assim: Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho, e saíram para o deserto de Sur. Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho, e saíram para o deserto de Sur. Pai, muito obrigado pela Tua palavra, que o Senhor venha ministrar os nossos corações. Lemos aqui que o povo de Israel partiu de uma situação adversa, que foi a travessia do Mar Vermelho, e foram para o deserto. Quantos de nós partimos de situações que já estavam adversas e estamos vivenciando um deserto, estamos passando por um deserto, mas nesse deserto nós temos encontros. Pai, fala conosco nessa noite, ministra os nossos corações, em Cristo Jesus. Amém. Cotidianamente somos levados ao deserto. Cotidianamente nós caminhamos para o deserto. Nós partilhamos situações de deserto. Há um tempo atrás eu ministrei uma palavra aqui neste lugar, ainda quando nós estávamos no nosso encontro presencial, e onde nós podíamos nos olhar, nos abraçar, apertar nossas mãos. E nós falamos sobre isso, que nós somos chamados, que nós somos ovelhas de deserto. Ovelhas que aprendem a viver no deserto, ovelhas que sabem viver no deserto, ovelhas que vão para o aprisco se alimentarem, e aqui era o nosso aprisco, aqui era o nosso lugar de alimento, de estarmos em comunhão, de recebermos a palavra do Senhor. Não podemos mais vir ao aprisco, estamos espalhados pelo deserto. E nesse deserto, onde você está, nesse deserto que o povo de Israel foi chamado a caminhar, eu quero pensar sobre algumas coisas com você nessa noite. Pelo menos eu encontrei e tive 4 encontros nesse momento de deserto. Um momento de reflexão, um momento em que até o dia 16 de março nós estávamos na normalidade de nossas vidas, e há 60 dias temos vivido um desencontro, um momento em que não sabemos o que virá amanhã, não sabemos quais serão as notícias. E nesse tempo de deserto, eu tive pelo menos 4 encontros que eu quero compartilhar com você. Que eu quero pensar um pouco com você e pensando um pouco no povo de Israel, nesses capítulos
do 16 até o 19 de Êxodo, quando fala desse momento tão especial que o povo é liberto, está a caminho de ser liberto, mas eles vão para um deserto. Moisés os leva a um deserto. E ali nesse deserto, temos 4 situações, 4 encontros que eles tiveram, que eu quero compartilhar com você. O primeiro deles, o deserto é um lugar de encontro com nossas lembranças. Quando nós paramos para pensar sobre nossas lembranças, quando nós paramos para imaginar tudo o que aconteceu nesses últimos 60 dias, quando nós paramos em casa, quando nós agora não podemos mais sair da forma que nós saímos antes, vivenciar as situações que nós vivenciávamos antes, nós paramos e começamos a lembrar. As lembranças vêm à nossa mente. O deserto é um lugar de encontro com nossas lembranças. O cotidiano, a correria, as situações adversas do trabalho, da escola, da casa, dos afazeres nas celebrações, nosso trabalho religioso, os nossos cultos, aquilo que você desenvolvia nos seus ministérios, na sua célula, naquilo que você fazia cotidianamente. Hoje você, quem sabe, está fazendo de outra forma. E muitas coisas você parou como eu parei. Mas aí vem as lembranças ao nosso coração. As lembranças de como era o nosso trabalho, a lembrança de como era a nossa comunidade, as lembranças de como era gostoso reunir a célula, o ministério, a lembrança de como era bacana estarmos juntos. E o povo de Israel, no capítulo 16, no verso 3, nós temos algo interessante aqui. Eles chegam a Moisés e Arão e eles lembram de algumas coisas. Diz assim o verso 16. Verso 3 do capítulo 16. Os filhos de Israel disseram a Moisés e Arão: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão à vontade. Pois vocês nos trouxeram a este deserto a fim de matarem de fome toda essa multidão. As lembranças que vieram à mente desses irmãos, desses queridos do passado, quando eles entraram no deserto, foi a lembrança da fartura, da carne, dos pães. Quando se assentavam próximos à panela de carne, eles poderiam comer fartamente, eles poderiam compartilhar. Eles lembraram que nesse momento que eles estavam no deserto, a primeira situação que vem é a falta de água, a falta de comida, é o desgaste, é o calor, é o cansaço. É aquilo que eles estavam começando a perceber, que as lembranças vinham ao seu coração e que lá eles tinham carne para comer, eles tinham pão para se fartarem, eles podiam estar ali junto com os seus, comendo e bebendo. Mas é interessante que as lembranças vêm à nossa mente as coisas boas. Isso é como um mecanismo de segurança do nosso corpo, da nossa mente, para não sofrermos e não vivenciarmos as coisas do passado. Até um certo momento é bom. Mas o interessante é que o povo de Israel não falou das chibatadas que eles levavam, dos trabalhos forçosos que eles tinham, do tempo de escravidão que eles passaram. Mas num primeiro momento, quando estão caminhando no deserto, quando as coisas começam a ficar um pouco complicadas, quando eles começam a ver que a água e que o alimento que eles tinham estão acabando, eles lembram do passado. Mas eles lembram das panelas de carne, dos pães que eles comiam fartamente. Como nós estamos lembrando do nosso passado, tão recente, nos últimos 60 dias? Como era o nosso trabalho? Como era a nossa rotina? Como era a nossa família? Como eram as nossas relações pessoais e interpessoais? Quem sabe as nossas lembranças são apenas os momentos bons, para que isso nos fortaleça. Mas nós também devemos observar as situações que nos afadigavam, os excessos que nós cometimos em casa, no trabalho, com a família, ou a falta de estarmos com a família, a falta de cuidarmos do nosso lar. Lembre-se também dos momentos difíceis que nós passamos fora do deserto e que agora, vivenciando esse deserto de quarentena, de pandemia, de incertezas, nós lembramos das coisas boas, mas devemos também pensar naquilo que nos trazia alguns desgastes, para que possamos, ao invés de fazermos apenas como o povo de Israel, lembrar das panelas de carne, dos pães que eles comiam, mas lembrarmos também que precisamos sair desse momento diferente, que precisamos rever os nossos compromissos,
rever a nossa forma de trabalho, rever a nossa forma como nos relacionamos com nossas famílias, rever como nos relacionamos com as pessoas que nós mais devemos amar, os nossos idosos, rever como que nós devemos valorizar os momentos únicos, quando podemos compartilhar um abraço, um aperto de mão, quando podemos e podíamos estar juntos, e que hoje estão apenas em nossas lembranças. Por isso que o deserto, para mim, tem sido um lugar de lembranças. Um lugar de lembranças, mas é um lugar também que me leva a alguns desafios. O deserto é esse lugar de um encontro com os desafios. Êxodo 15, 24 nos diz que murmurou o povo contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? 16, 2 diz: toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. O verso 12 do capítulo 16 diz: tenha ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Diga-lhes: ao crepúsculo da tarde vocês comerão carne, e pela manhã vocês comerão pão à vontade, e saberão que eu, o Senhor, sou Deus. Êxodo 17:3 diz assim: mas ali o povo, com sede de água, murmurou contra Moisés, dizendo: por que nos tirou da terra do Egito para nos matar de sede, a nós, a nossos filhos, ao nosso rebanho? O grande desafio. Deserto é um lugar de desafio. Deserto é um lugar de desafios que eu e você podemos passar. O povo de Israel, ao chegar no deserto, ao passar do Mar Vermelho, ao entrar no deserto do Sul, eles tiveram sede. Só que ao invés de lembrar daquilo que Deus tinha acabado de fazer, do grande feito que o Senhor fez, deles passarem de pés secos pelo mar, eles murmuram e perguntam a Moisés: onde teremos água? O grande desafio de passarmos pelo deserto não é porque vai faltar água, não é porque vai faltar pão, não é porque vai faltar carne, mas é entendermos que a boa mão do Senhor está conosco, é deixarmos a murmuração de lado. Nesses textos que eu li, pelo menos 4 a 5 vezes, fala que o povo de Israel murmurou. Eles chegavam a Moisés para murmurar, eles se aproximavam de Moisés para murmurar. E quem sabe eu e você estamos passando esse momento agora, mas ao invés de percebermos a circunstância, antes de qualquer coisa, nós estamos murmurando. Antes de vermos os desafios a serem enfrentados, antes de vermos que realmente está faltando água, está faltando pão, está faltando carne, mas nós vamos murmurar, nós vamos falar, nós vamos reclamar, mas nós não vamos observar e ver quais são os desafios. Quais foram os desafios quando você voltou para casa? Pois é, nós voltamos para casa. Há quanto tempo você não tinha tanto tempo com sua família? E infelizmente temos visto nos meios de comunicação o aumento do índice de violência doméstica, o aumento do índice de pessoas que querem se separar, as discussões e as situações que as pessoas estão vivenciando porque voltaram para casa. O desafio não era voltar para casa, o desafio é entender o projeto de Deus para a sua vida. Voltamos para casa e não percebemos que estávamos com sede, que a nossa família estava com sede. Voltamos para casa e não percebemos que a nossa família estava com fome da nossa presença. Voltamos para casa e nós já tínhamos falta de pão e de carne. Mas muitas vezes murmuramos. Quem sabe hoje o seu desafio também é uma enfermidade, é o seu trabalho, é o desemprego, são as circunstâncias na sua empresa que estão difíceis. É um quadro que nós olhamos e não conseguimos, às vezes, encontrar a saída. É o que nós estamos vivenciando num deserto em que antes nós tínhamos pão de fartura, antes nós tínhamos carne, mas nós éramos escravos. Mas agora nós estamos no deserto e também está faltando. O desafio está à nossa frente. A solidão pelo isolamento social pode ser um desafio na sua vida hoje. Eu tenho circunstâncias na minha vida, eu tenho vivenciado encontros comigo mesmo,
em que são desafiadores, porque nós estávamos fora de casa, nós estávamos fora da nossa família, nós estávamos distante de muitas coisas. Mas no deserto, Deus nos chama e fala para que não possamos murmurar. Não murmure. O maior desafio é vencer a murmuração. O maior desafio é confiar em Deus. O maior desafio é confiar nesse Deus que tirou o povo do Egito, que o libertou com mão forte, com mão poderosa. O maior desafio é entender e ver que há pouco tempo o mar se abriu, que eles passaram a pés enxutos e que agora eles estavam caminhando para a terra prometida, mas eles resolvem murmurar, por isso eu quero te dizer nessa noite, não murmure, as coisas estão difíceis sim, o deserto está escaldante, há falta de água, quem sabe vai faltar o pão, pode faltar a carne, mas não murmure, porque o Senhor é contigo, o Senhor está na sua casa, o Senhor está na sua família, o Senhor quer segurar firme em suas mãos, o Senhor quer realmente que todos esses desafios que nós estamos vivenciando hoje, nós possamos passar, nós possamos suportar, porque o deserto é um lugar de desafios, mas também é um lugar das promessas de Deus. Êxodo capítulo 16, o verso 4 diz que, então o Senhor disse a Moisés, eis que farei chover pão do céu para vocês, e o povo sairá e recolherá diariamente a porção para cada dia, eu os porei à prova, e para ver se andam na minha lei ou não. Êxodo 16, o verso 2 diz, tem ouvido as murmurações dos filhos de Israel, disse-lhes, ao crepúsculo da tarde, vocês comerão carne, e de manhã vocês comerão pão à vontade, e saberão que eu, o Senhor, sou Deus. O desafio é não murmurarmos, mas mesmo que o nosso coração seja endurecido, mesmo que os nossos lábios murmurem, o Senhor continua sendo fiel à sua vida, o Senhor continua sendo fiel à sua casa, o Senhor continua sendo fiel àquilo que são os desafios das nossas vidas hoje, o Senhor continua soberano sobre esse planeta, sobre as nações, o Senhor continua realmente prometendo que não faltará o pão, que o Senhor vai abrir as janelas dos céus, que vai descer sobre a sua vida o maná de Deus. Grandes são os desafios, queridos, mas o maná de Deus virá, porque o deserto é um lugar de desafios. Mas o deserto também é um lugar para encontrarmos com nossos projetos. O capítulo 18 de Êxodo, a partir do verso 13, diz assim, no dia seguinte Moisés sentou-se para julgar o povo, e o povo que estava em pé diante de Moisés desde a manhã até o pôr do sol. Quando o sogro de Moisés viu que tudo o que ele fazia ao povo, perguntou, que é isso que você está fazendo ao povo? Por que você fica sentado sozinho, todo o povo está de pé diante de você, desde a manhã até o pôr do sol? A partir do verso 21 diz assim, procure entre o povo homens capazes, temente a Deus, homens que amam a verdade e que odeiam a corrupção, coloquem-os como chefe do povo, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50, chefes de 10, para que julguem este povo em todo o tempo. E o texto continua. E Moisés, assim, recebendo a orientação e o conselho do seu sogro Jetro, age dessa forma. Então nós podemos entender, queridos, meu irmão, meu amigo, você que nos ouve, que o deserto é um lugar de nos encontrarmos com os projetos. É um lugar de fazermos projetos. O deserto não é o fim. O deserto não é o final. O Covid-19 não é o final. A quarentena não é o final. O isolamento social não é o final. Nós devemos continuar fazendo projetos. Nós devemos continuar a vislumbrar aquilo que Deus quer para a sua vida. Nós devemos continuar a perceber, a ouvir a voz de Deus, a buscar a Deus e ver que Ele tem mais para cada um de nós. Nós devemos entender que o deserto não é o fim, porque podemos nos encontrar com os projetos. Nos 30 primeiros dias, eu fiquei realmente nesse isolamento, por conta
que eu tirei as férias que eu tinha programada e o meu trabalho também, né? Nós fomos dispensados fazendo teletrabalho, e eu fiquei esses 30 dias realmente mais recolhido em casa. E eu sei o que você passou. Eu vivenciei isso que você sentiu. Mas foi isso que o Senhor me falou, que era o momento de fazermos projetos. E eu achei interessante que pessoas começaram a fazer cursos, outras começaram a fazer teletrabalho, cursos online, EAD. Outros estão projetando pós-pandemia. Nós estamos olhando a nossa igreja, precisamos tomar todos os cuidados, todas as precauções, ouvir as nossas lideranças municipais, estaduais e federais. Estávamos aí acompanhando o que está passando, mas depois de um tempo também eu me desliguei da televisão e comecei a focar nos projetos de Deus. Quais os projetos de Deus para minha família? Consegui participar um pouco mais na educação dos meus filhos, consegui compartilhar as tarefas diárias com a minha esposa, né? Consegui fazer coisas que eu não conseguia fazer antes, e os projetos, já pensando em 2021, coisas para minha casa, para minha vida pessoal. O deserto não é o final. No deserto podemos nos encontrar com os nossos projetos, podemos continuar a sonhar, devemos continuar a perceber que o Senhor está conosco, que Deus não nos abandonou. Podemos até murmurar, mas Deus é fiel e Ele promete derramar o pão do céu sobre nossas vidas. Não vai faltar sobre a sua casa, não vai faltar sobre o nosso país, não vai faltar sobre a nossa nação, porque Deus é soberano e Ele continua firme em nossa vida, e nós devemos sim vislumbrar aquilo que o Senhor quer, aquilo que Deus quer, aquilo que Deus tem nos chamado para fazermos. O verso 24 diz que Moisés atendeu às palavras do seu sogro e fez tudo como ele tinha lhe dito. No deserto, com um povo que murmurava, com dificuldades as mais diversas, Moisés entendeu o desafio e se encontrou com projetos. Mas aí vem o ponto principal que o Senhor falou ao meu coração, que no deserto também é o encontro com Deus. Esse é o momento do encontro com Deus. O verso 17 do capítulo 19 diz que Moisés levou o povo para fora do arraial, ao encontro com Deus. Ao encontro com Deus. E puseram-se ao pé do monte. Nesse momento nós temos Moisés, a figura de Cristo. Ele era o que orientava, ele foi aquele que conseguiu resgatar e resgatou o povo de Israel do Egito. Ele era essa figura de Cristo que nele exercia o sacerdócio, que levava o povo até Deus. E aqui o texto diz que Moisés pegou o povo, e juntamente com todos foi para fora do arraial, e lá eles foram ter um encontro com Deus. Esse momento de deserto é um momento de encontro com Deus. É um momento que precisamos nos fortalecer em Deus. É um momento que precisamos fortalecer a nossa fé em Deus. É um momento que precisamos realmente buscar ao Senhor. Sabe por quê, queridos? Os medos virão. As angústias virão. As incertezas estão a cada dia mais forte batendo em nossas portas. E eu tive medo. Eu tenho medo. Mas a diferença é que eu tenho um encontro com Deus. Eu tive um encontro com Deus. Já há algum tempo. E você? Você pode estar com medo agora. Você pode estar vivendo esse deserto, e nesse deserto você está com sede, você está com fome, você realmente tem passado por dificuldades, os desafios são grandes, você não tem mais projetos, as lembranças são as mais pessimistas possíveis, mas eu quero te chamar nessa noite a ter um encontro com Deus. Moisés leva o povo para fora do arraial, e lá eles tiveram um encontro com Deus, e Deus se manifesta, e ali eles veem a presença, eles percebem, eles veem a glória de Deus. Hoje em Cristo Jesus, nós somos chamados para perceber a presença do Senhor, e o Espírito Santo do Senhor pode visitar você
aonde você estiver, nesse exato momento, você abrindo o seu coração, você pode ter um encontro com Deus, e esse deserto que todos nós estamos passando, com Deus nós sairemos vitoriosos, com Deus nós sairemos fortalecidos, os medos vão se dissipar, os medos vão diminuir, a angústia vai diminuir, as aflições, a solidão, porque a presença de Deus estará nesse lugar, sobre a sua casa, sobre os seus, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre a sua empresa, sobre tudo o que é seu. O encontro com Deus nessa noite, nesse deserto, você vai se encontrar com Deus, e você vai entender a graça maravilhosa de Cristo Jesus, a graça que tira todo medo, a graça que nos move, a graça que nos envolve, a graça que nos anima, a graça que nos levanta, a graça que nos faz caminhar em meio a um deserto. O deserto é um lugar de encontros. E em último lugar, o encontro com Deus.